Ascensão e queda de Dom Pedro I. Desde que recebeu a coroa, Dom Pedro I tentou concentrar o poder do país em suas mãos. Conseguiu, mas não por muito tempo. Após a independência, Dom Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte para elaborar a Constituição. Mas, diante das ameaças da Constituinte de limitar o poder imperial, Dom Pedro I a dissolveu e nomeou um Conselho de Estado para elaborar a primeira Constituição do país. O texto foi outorgado, ou seja, imposto de forma não democrática, em março de 1824. Tratava-se de uma Constituição de inspiração liberal, baseada na divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Incluía um quarto poder, o moderador, de uso exclusivo do imperador. O artifício lhe dava o direito de nomear pessoalmente os senadores, dissolver a Câmara dos Deputados e suspender juízes. O regime adotado era monárquico, constitucional e hereditário. Foi instituído o padroado, sistema de unidade entre o Estado e a Igreja Católica. As províncias não tinham autonomia e o voto era censitário e aberto, ou seja, não secreto. Queda de popularidade. Além do choque com a elite latifundiária expresso durante a elaboração da Constituição, uma série de outros fatores contribuiu para a diminuição da popularidade de Dom Pedro I no decorrer do seu governo. Crise econômica. Durante o primeiro reinado, nenhum dos principais produtos de exportação do país, ou seja, açúcar, algodão, fumo, passava por um bom momento. Isso resultava em baixa capacidade de importação e falta de recursos para saldar os compromissos externos do país. Confederação do Equador. Em 1824, a insatisfação do povo com a situação da economia e com a outorga da Constituição resultou numa revolta no Recife. O movimento assumiu o controle da cidade e proclamou a República. O objetivo era unir as províncias do Nordeste e separar-se do Império, criando a Confederação do Equador. A revolta foi severamente reprimida pelas tropas imperiais e vários de seus líderes executados, entre eles Frei Caneca. Guerra da Cisplatina. Em 1825, os uruguaios proclamaram a independência, rebelando-se contra a dominação brasileira imposta por Dom João IV, que anexara a região sob o nome de Província Cisplatina, contra a vontade das elites brasileiras. Dom Pedro I enviou tropas e a guerra se estendeu até 1828. Sob mediação inglesa, foi feito o acordo no qual a província se tornava um estado soberano, o Uruguai. Sucessão do trono português. O envolvimento de Dom Pedro I na tentativa de assegurar a sucessão do trono português para sua filha, a Maria da Glória, foi encarado por seus opositores no Brasil como um sinal de que ele pretendia, no futuro, reunificar os dois reinos. Quando provas dessas intervenções vieram a público, a insatisfação popular deu origem a revoltas. Abdicação. Em 1831, quando Dom Pedro I retornava ao Rio de Janeiro de uma viagem a Minas Gerais, manifestantes portugueses que o defendiam entraram em confronto com brasileiros que se opunham ao monarca. Na série de eventos batizada de Noites das Garrafadas, diante da ameaça de novas revoltas, Dom Pedro I abdicou em 7 de abril do trono brasileiro em nome do filho, Pedro, então com 5 anos. Voltou para a Europa e foi coroado rei de Portugal como Dom Pedro IV. Até que o herdeiro do trono brasileiro adquirisse a maioridade, o país seria administrado provisoriamente pelas regências.